Beleza? Sejam bem-vindos à aula número 19 do mês do inglês. É esse curso gratuito que eu estou fazendo aqui de segunda a sexta-feira até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Já é na semana que vem, inclusive, na quinta-feira. Se você perdeu qualquer uma das 18 aulas anteriores, não tem problema, você ainda consegue assistir essas aulas lá no nosso grupo do Facebook. É um grupo gratuito, onde você tem a gravação de todas as aulas e o material em PDF, tudo traduzido com a pronúncia escrita para você tirar o melhor proveito possível. Antes da gente iniciar, o link para você entrar no grupo está na minha bio, já estava esquecendo. É só você mandar uma mensagem para mim no privado ou apertar lá na minha bio que você consegue entrar no grupo. Antes da gente começar, aperta no coraçãozinho aqui para você dar like na live e assim mais pessoas serem chamadas para estar aqui com a gente. E se você quiser se comunicar comigo, dar o seu boa noite, fazer a sua pergunta, o seu comentário, não aperte aqui, não digite aqui nos comentários. Digite aqui na função de pergunta, assim fica muito mais fácil de eu visualizar. Na aula de ontem, você aprendeu a fazer pedidos. Nós vimos essas opções aqui, ó. Give me, que significa me dá, né? Aí a gente viu, por exemplo, give me water, me dá água. Lógico, assim, a frase ela fica bem direta ao ponto, né? Ela fica até de uma forma um pouco rude, podemos dizer assim. E eu acabei esquecendo ontem de falar para vocês da palavrinha mágica. Please. Please significa por favor. Deixa eu escrever aqui a pronúncia. A pronúncia é dessa forma. Please. Então é um som de Z, né? Please, please. Essa palavra é a palavra por favor. Então ela tem o poder de tornar essa frase, que é uma frase meio ríspida, numa frase educada, né? Então se eu falar para você, me dá água, pô, tô parecendo um mandão falando, né? Tô parecendo um rei falando. Agora se eu falo, me dá água, por favor, aí já vira outros 500, né? A frase já fica de uma forma diferente. Então, acabei esquecendo de passar essa palavra ontem, mas a gente deve acrescentar ela nas frases. Lembrando, o pessoal de língua inglesa, os americanos, os australianos, os ingleses, eles são muito mais exigentes nas palavras de educação do que nós somos aqui no Brasil, né? A gente aqui é mais tranquilo com isso, às vezes você acaba não usando por favor, dá licença, esse tipo de coisa, mas mesmo assim você ainda consegue falar de uma forma educada. Nesses outros países não, eles são um pouco mais formais. Então, em situações que talvez no português você não usaria por favor, no inglês é sempre bom você usar. Tá? Então eu recomendo que você sempre diga give me water, please, né? Me dá água, por favor. Já dá uma cara diferente, mais educada para a frase. Se você não usa muito a palavra please em inglês, você acaba passando por mal educado. Alright? Então, aqui a pronúncia, lembrando, eu posso reduzir o give me para gimme. Vou até escrever isso aqui porque isso foi extremamente importante, né? Que a gente viu na aula de ontem. Opa, aqui é um som de E. Gimme. Então aqui é a pronúncia fraca, né? Que eu sempre passo para vocês. Na pronúncia fraca, o give me vira gimme. Gimme, gimme water. Gimme water. A outra forma que nós vimos na aula de ontem foi o let me. Let me significa me deixa, né? Me deixa fazer alguma coisa. Por exemplo, let me sleep. Me deixa dormir. Né? Eu posso colocar um please, né? Let me sleep, please. E aí na pronúncia eu também posso reduzir a pronúncia fraca. O let me fica sem o T. Fica só let me. Let me. Let me sleep. Let me sleep. Então, give me water, let me sleep. Duas formas de você pedir as coisas. Uma terceira forma é o dizer can I... Então, por exemplo, can I play? Né? Então eu posso jogar ou posso brincar. Lembrando, o play tem esses dois significados, né? E aqui a pronúncia fica can I. Fica junto, ó. Fica uma coisa só. Porque aqui é som de consoante, aqui é som de vogal, eu emendo. Can I play? Eu posso jogar, ou então eu posso brincar. Alright? Outra frase que a gente viu é quando você pede para a pessoa fazer uma coisa, né? Então, em vez de can I, eu vou falar can you? Você pode. Can you stop? Can you stop? Você está pedindo para a pessoa parar de fazer alguma coisa. Can you stop?
Can you stop? Você pode parar? Can you stop? Ok? E a outra possibilidade que nós vimos, lembra? Eu falei que no lugar de can, em vez de can you, você pode falar will you, né? O will, ele não é usado só para frase no futuro. Ele também serve para substituir o can. Aqui na frase com can you. Com can I eu não posso trocar, tá? Eu não posso falar will I. Não, aqui não funciona. Mas para can you, eu posso trocar por will you. Will you, por exemplo, deixa eu pensar no caso aqui. Will you try? Você pode tentar, né? Will you try? Will, a pronúncia é will. Will you. Aqui eu posso emendar ou não, tá? Esse L eu posso emendar nesse I ou fazer separado, aqui tanto faz. Will you, eu posso fazer, ó, will you try, ou então will you, emendando. Will you try? Will you try? Lembrando que tudo isso aqui você tem acesso lá no grupo do Facebook, tá? No PDF, tudo bonitinho, escrito com todas as explicações para você baixar no seu celular ou baixar no seu computador. Você pode imprimir isso aqui, você pode copiar tudo isso no seu caderno, da forma que você preferir, e tudo isso gratuito lá no grupo do Facebook. Só me mandar uma mensagem no privado, falar, Rafa, quero entrar no grupo, que aí eu vou mandar o link para você, beleza? Então essa foi a matéria de ontem, nós aprendemos a pedir, fizemos várias frases ontem, né? Mas é que eu tô fazendo só um resumo, uma revisão, então eu escrevi só as 5 possibilidades diferentes que nós vimos de fazer pedidos. Todas elas eu recomendo que você termine com please, que é por favor. Então, give me water, please. Me dá água, por favor. Let me sleep, please. Me deixa dormir, por favor. Can I play, please? Eu posso jogar, por favor? Ou eu posso brincar? Can you stop, please? Você pode parar, por favor? Will you try, please? Você pode tentar, por favor? Alright? Então é isso. Essa foi a matéria de ontem. Agora eu vou apagar a luz aqui. Depois você confere tudo isso lá no grupo do Facebook. E nós vamos ver a matéria de hoje. Antes disso, eu quero lembrar você. Vai apertando no coração para dar like na live. Preciso da sua ajuda para a gente divulgar essa live para mais pessoas. E também, deixe o seu comentário. É muito mais legal quando vocês participam, né? Na aula de ontem, se eu não me engano, teve mais de 11 comentários, né? Na hora que eu fui responder, teve mais de 11 perguntas. Aí é legal que a gente vai interagindo bastante no final da aula, alright? E também lembrando vocês, semana que vem é um encerramento do nosso curso. Aí eu vou fazer o evento chamado Semana do Inglês. A primeira vão ser 3 aulas e aulas gravadas, né? Esse curso é todo de aulas ao vivo, mas as 3 aulas de encerramento serão aulas gravadas. Por quê? Porque vai ser uma aula mais bem produzida, vou fazer uma super produção, aí precisa ser gravado. A primeira aula vai ser no domingo, eu vou liberar a aula no domingo ao meio-dia. Então você pode, por exemplo, assistir às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 8 da noite, tanto faz. A segunda aula vai sair na terça-feira e a terceira e última aula vai sair na quinta-feira, dia 13, que é o dia do meu aniversário, beleza? Você precisa estar inscrito para participar desse evento. Então é só você apertar no link que está na minha bio. O que é a bio? A bio é lá a página inicial do meu Instagram, onde está a minha foto e os meus vídeos. Então é só você apertar no link lá, faz seu cadastro com seu nome e seu e-mail, e aí você vai entrar no grupo do WhatsApp. Agora é um grupo do WhatsApp. Você vai aguardar lá, porque aí no domingo, na terça e na quinta-feira, eu vou mandar para você o link para você assistir essa aula gravada. Então você precisa fazer a sua inscrição. Não faz sentido você ter participado desse curso comigo e perder as 3 aulas de encerramento, né? Porque nessas 3 aulas eu vou mostrar para você as 10 estratégias capazes de te fazer falar inglês em apenas um ano. Mesmo que você esteja começando do zero, começou agora nesse curso comigo. Ou então se você já tem mais de 40 anos e acha que inglês já não é mais para você, não tem problema. Eu vou mostrar para você que em qualquer situação você pode aprender inglês em apenas um ano. Se você conhecer essas minhas 10 estratégias do meu método. É isso que eu vou te passar no domingo, na terça e na quinta-feira, beleza? Eu vou dar uma olhada aqui no celular para ver se já tem comentários de vocês. Já tem 3 perguntas aqui, eu vou responder tudo no final da aula, beleza? E vai mandando mais perguntas sempre aqui. Não escreva aqui, nem boa noite. Você vai mandar boa noite? Manda aqui na ferramenta de pergunta. Se você manda aqui, eu não consigo ver, beleza? Então vamos lá, vamos ver a matéria de hoje. A matéria de hoje, você vai aprender a falar o que você fez. Ou seja, você vai aprender pela primeira vez as frases
no passado, né? Até então, a gente não tinha feito nenhuma frase no passado, porque não precisou, né? Agora, você vai dizer para mim o que você fez. O que você acabou de fazer, o que você fez ontem, o que você fez semana passada, não importa. Então agora, você vai precisar de frases no passado, ok? A gente vai usar apenas os verbos que nós aprendemos nesse curso, que já foi muitos, né? Acho que a gente aprendeu uns 16 verbos, se eu não me engano, tá? Então eu vou te ensinar como fazer esses verbos agora no passado. E aí antes, você sabe, antes de eu escrever, preciso que você repita comigo. Então repete a frase. I ate. I ate. I ate. Essa frase é essa aqui, ó, que eu disse. I ate. Isso significa eu comi. Então olha só, você já tinha aprendido nas aulas anteriores que o verbo comer é o verbo eat. Só que no passado ele fica ate. Ó, muda a pronúncia e a escrita muda também, né? Fica embaralhado aqui. Então, I ate. Eu comi. Por enquanto, a gente está vendo só a frase simples, tá? Com duas coisas. Depois a gente completa com mais coisas. Por exemplo, eu comi pão, eu comi qualquer outra coisa. Por enquanto, só o simples, só a frase curtinha aqui. Alright? Segunda frase, repete comigo. Eita, quase derrubei o negócio aqui. Repete comigo. I played. I played. I played. Eu disse essa frase aqui, I played, que significa eu joguei. E aqui jogar não é de arremessar, tá? Não, é de jogar videogame, jogar algum esporte, nesse sentido. E deixa eu escrever a pronúncia aqui, que eu tinha esquecido. Na primeira, I ate. Ok? Do jeito, na verdade a pronúncia vai ficar assim, né? Ate. I ate. Você sabe, eu vou escrever já a pronúncia fraca, né? Na pronúncia fraca você já aprendeu que o I fica apenas A. A ate. A ate. Eu comi. I ate. I ate. Essa aqui fica I played. Ok? Então repete comigo. Played. Played. É sempre importante você confiar mais nos seus ouvidos do que nos seus olhos. Por quê? A escrita no inglês é de uma forma, mas a pronúncia é de outra. Se você for ler do jeito que a palavra é escrita, você vai pronunciar played, played. Você vai fazer esse I como esse E como um som de E mesmo, certo? Só que na verdade, ó, ele é mudo. Porque, ó, play, escrever aqui primeiro no presente, né, ó, play, que é o verbo jogar, play. Aí eu vou colocar ele no passado aqui. Então ele ganhou uma letra E e uma letra D. Só que na pronúncia ele ganha só o D. Este E, ele é mudo. Esse E, ele não tem som. Não é played. Não, é played. Played. I played. I played. I played. Ok? Repete comigo. Terceiro verbo, né? I watched. Talvez esse seja um pouquinho difícil, né? Por causa desse final. I watched. I watched. Então vamos lá. Eu estou dizendo I watched, que é eu assisti. E aí a pronúncia é I, ou então a pronúncia fraca, a watched. Ó, a pronúncia no presente era isso aqui, watch, watch. Agora ele só ganhou um T, watched, 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 ok? Então eu repeti 3 vezes aqui para você pegar todos esses sons separados. Então novamente, ó, este ED agora ele tem som de T, olha a diferença. Aqui o ED é apenas um D, a pronúncia. E nesse caso o ED é apenas um T. Então, em cada verbo, em cada situação, esse ED vai ter uma pronúncia diferente. Você precisa memorizar caso a caso, tá? Com o passar do tempo, isso começa a vir natural nos seus ouvidos, mas no começo dos estudos, você vai memorizando cada caso. Vai escrevendo assim, ó, do jeito que eu fiz aí no seu caderno, que aí não vai ter erro, beleza? A propósito, diga pra mim,
Coloque aí na ferramenta de pergunta. Diz para mim, você assiste às nossas aulas com o seu caderninho? Você vai anotando durante a aula? Você deixa para anotar depois, quando reassiste a aula, quando vê o PDF que eu posto lá? Como você está fazendo? Como que você está estudando? Conta para mim aqui na ferramenta das perguntas. Ok? So, I watched. Agora eu vou apagar a luz aqui, porque eu fiquei sem espaço. E aí, enquanto isso, você vai repetindo comigo o quarto verbo, que é I listened. I listened. I listened. O que eu disse foi isso aqui. I listened. Opa. Deixa eu arrumar aqui. Listened, é um E. I listened. Que significa eu ouvi, ou eu escutei, né? Tanto faz. E a pronúncia é a listened. Listened. Então você lembra que no presente a gente escrevia assim, ó, terminava no N, e aí a pronúncia também não tinha esse D, era listen. Era isso aqui, ó. Listen, listen. No presente era isso aqui. No passado, ele ganhou um ED, só que na pronúncia, apenas o D. Listened, listened. A listened. A listened. A listened. A listened. Ok? Então essa é a pronúncia fraca. Isso significa eu ouvi, ou então eu escutei. Agora repete a próxima. I slept. I slept. I slept. Eu estou dizendo isso aqui, ó. I slept. Que significa eu dormi. No presente, o verbo era esse aqui, ó. Sleep. Então a escrita era um pouco diferente, a pronúncia também. Sleep, no presente. No passado, slept. Slept. Eu dormi. I slept. I slept. Então vou escrever agora a pronúncia. Então a pronúncia é fraca. Este I, eu vou pronunciar apenas como A. E aqui o verbo é slept. Praticamente do jeito que escreve mesmo, não tem praticamente nenhuma alteração. Slept. Slept. Eu só lembro você de não colocar um I aqui, não é slept. Slept. Não é slept. Slept. Primeiro som, ó. Slept. Primeiro som é um som de S. Não pode ter um I antes desse S aqui. Beleza? I slept. I slept. I slept. I slept. Eu dormi. Agora o próximo verbo, I went. I went. I went. Então, eu disse I went, que significa eu fui. E a pronúncia a went. Do jeito que escreve mesmo, né? Aqui é igualzinho. I went. I went. Lembrando que isso aqui é o passado do verbo go, que é o verbo ir. Aí você fala, nossa, Rafa, mas como muda? Como fica diferente? No presente é go, no passado é went? Sim, muda completamente. Você precisa memorizar, não tem jeito, ok? Não precisa ficar assustado, tá? Eu percebo que muita gente fica assustado com o idioma. Quando vê uma mudança muito grande, fica assustado. Fica tranquilo. Tudo que é novo na vida, a princípio, acaba assustando a gente. Né? Mesma coisa aqui, você está aprendendo uma conjugação nova. Você aprendeu nas últimas aulas, eu falando go, é o verbo ir, e agora você está vendo no passado, eu fui, fica I went. Você fala, nossa, como eu vou memorizar? Confia na sua memória vai dar conta do recado. Né? Que a gente aprende, você lembra? Lá no começo do curso, eu falava para você que a gente estava aprendendo de 4 em 4 palavras, né? Que esse é o número ideal a princípio, né? Você aprende ali 2 palavrinhas e o contrário delas. Por exemplo, lá nas primeiras aulas a gente aprende a palavra grande, que é big,
E aí depois você aprendeu o contrário de grande, que é pequeno, small. Depois você aprendeu bonito, que é beautiful. E aí você aprendeu o contrário de bonito, que é feio, ugly. Né? Então eu disse, você aprende 2 palavras e depois o contrário delas, 4 palavras por dia, tá de bom tamanho. Mas você já percebeu que nas últimas aulas a gente já está aprendendo mais palavras. Por quê? Porque você já está capaz de memorizar mais coisas. Né? Mesmo assim, a gente não vê um número grande de palavras por aula. Né? Por exemplo, essa aqui tô olhando minha cola aqui, essa é a palavra número 6 e nós vamos ver 8. Nós vamos ver 8 verbos, então só dobrei o número. Mesmo assim, não é um número muito elevado. Né? Então, para você memorizar 4, 8 palavras por dia, é tranquilo. Né? E até pode ser que você demore um pouquinho mais para memorizar essas palavras, porque você precisa revisar. Você lembra? Toda aula nós começamos aqui com a revisão e você vai por um tempo ainda revisar o conteúdo. Não precisa revisar tudo. Hoje a gente está na aula 19 e você ainda está revisando a aula número 1. Não é necessário, mas você pode, sei lá, revisar 2, 3 aulas para trás. Então hoje é a aula 19, você pode ainda revisar a aula 16, 17 e 18. Né? 3 aulas para trás. Aí você já vai ser capaz de memorizar. Peraí que deu um incômodo na garganta agora. Então é isso, você vai revisando ali de 2, 3 aulas para trás, depois você não precisa mais ficar revisando, até mesmo porque as palavras se repetem. Então a matéria que a gente está vendo hoje, pode ser que daqui a 2, 3 aulas a gente veja de novo. Daqui a uma semana ela apareça de novo, porque as palavras no idioma vão se repetindo, vão aparecendo mais de uma vez, ok? Então o passado de go é went. Eu sei fazer uma observação aqui. Eu sei que alguns de vocês já estudaram inglês antes e às vezes quando a gente aprende os verbos no passado, as pessoas aprendem verbos regulares e verbos irregulares. O que é isso? Verbo regular é, por exemplo, o listened, porque eu só adicionei o ed no final dele. Ele escrevia assim no presente, ó, terminava no N, e no passado ele ganhou um ed. E você viu que aqui, eu já apaguei a lousa, mas os verbos que eu tinha escrito antes, teve o played, que era regular, porque também teve o ed, o watched, que também era regular, porque também tinha o ed, e o... Ah não, foi só esses 2. 3 aqui com o listened. E os verbos regulares são esses que mudam. Por exemplo, go virou went. Ó, não tem ed no final, ele mudou completamente. Ou no caso do sleep, que vira slept. Aqui eu não posso dizer que ele mudou completamente, né? Ele mudou 2 letras, mas mesmo assim ele mudou. Não teve ed, ele mudou de um jeito diferente, de um jeito irregular. Entende de onde vem o nome? Então o verbo regular é o que no passado fica com ed. O verbo irregular é o que muda alguma coisa, né? Cada verbo muda uma coisa diferente. Porém, você não precisa aprender essas 2 palavras. Você não precisa saber distinguir um verbo regular de um verbo irregular. Por quê? Porque esse é o jeito da gramática. E você já percebeu, hoje nós já estamos na aula 19, a gente não estuda com gramática. Por quê? Porque gramática é inútil. Se você quer aprender a falar, a entender, a ler e a escrever o idioma, a gramática não vai te ajudar. Pelo contrário, ela vai te atrapalhar. Né? Então aqui, essa forma como a gente está aprendendo é uma forma natural, é o passo a passo que a criança aprende. Lembra? A gente está seguindo o mesmo caminho, a mesma estrutura que uma criança aprende a falar o seu próprio idioma, que você aprendeu a falar o português quando você era criança. E dessa forma, você não precisa saber o que é um verbo regular ou irregular. Por exemplo, se você for conversar com uma criancinha americana, ela não sabe o que é um verbo regular ou um verbo irregular, ela simplesmente fala. Né? Mesma coisa você, pensa você. Talvez eu já tenha saído da escola há alguns anos, como eu, né? Eu já saí da escola há mais de 10 anos. E talvez se você perguntar o que é um sujeito oculto, talvez algum de vocês não saiba. Ah, o que é um verbo subjuntivo? Talvez você não saiba, mas você sabe falar português. Você não sabe o nome das coisas, mas você sabe falar o idioma e você se comunica sem dificuldades. A mesma coisa tem que ser no inglês. Você está aprendendo inglês, você não precisa saber os nomes. Você não precisa saber que isso aqui é um verbo regular, isso aqui é um verbo irregular. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada, beleza? Então você não precisa saber disso, beleza? Só aprende a falar o idioma, que já é o suficiente. Então vou apagar aqui o go, vou apagar o restante da lousa também. Faltam 2 verbos. O próximo verbo que a gente vai ver, repete comigo.
talked. I talked. I talked. I talked. Eu estou dizendo essa frase aqui, ó. I talked. Que significa eu falei. Opa, eu falei. Ou então eu conversei. Vou colocar 3 pontinhos aqui que não tem espaço. Né? Ele tem os 2 significados. Eu falei ou eu conversei. Ok? E a pronúncia fraca fica a talked. Então, ó, opa, o L é mudo, perdão. Deixa eu escrever mais juntinho aqui. Talked. Então, no presente não tinha o ED e na pronúncia não tinha o T. Então, a pronúncia no presente era isso aqui, ó. Talk, talk. No passado, ele ganha um ED e na pronúncia ele ganha um T. Ok? Então, esse ED tem som de T nessa palavra. I talked. I talked. I talked. I talked. I talked. Ok? Você percebe que em algumas frases essa pronúncia fraca do I fica melhor, em outras ele soa meio estranho. Aqui, por exemplo, é um caso, né? Ó, I talked. I talked. Então aqui as pessoas conseguem perceber mais que eu tirei o I, que eu estou fazendo a pronúncia fraca. E isso acaba não soando muito legal. Então, vale sempre aquela regra que eu falei lá desde a primeira aula. A pronúncia, as reduções, a pronúncia fraca, ela vem para ajudar, para deixar melhor. Se você achou, isso aqui soou estranho, aqui a pronúncia não ficou tão legal. Se você achar que atrapalhou, então você não precisa usar. Né? Eu posso falar I talked, mas se eu quiser, mesmo fazendo a pronúncia fraca, eu posso falar I talked, I talked. Aqui fica até melhor. I talked, I talked, I talked. Então, eu continuo pronunciando o I de forma fraca, mas eu uso o I. Apesar do I estar aqui, a minha pronúncia continua fraca, né? Então eu não ponho muita força. Eu não estou falando I talked. Não, estou falando I talked. I talked. I. Ó, em vez de apenas A, ficou I. Parece que eu me machuquei rapidinho, né? I talked. I talked. E o último verbo que a gente vai ver, repete comigo. I worked. I worked. I worked. Eu estou dizendo essa frase aqui. I worked. Que significa eu trabalhei. Eu trabalhei. I worked. E a pronúncia, então pronúncia fraca, a worked. Então, no presente, a pronúncia é essa aqui, ó. Work. Work. No passado, como tem o ED, esse ED fica com som de T. Worked. Worked. I worked. I worked. I worked. Alright? Então, esses são os verbos no passado. Todos esses verbos a gente já tinha aprendido em algumas outras aulas. E agora a gente vai dizer o que a gente fez. O que a gente fez ontem, o que a gente fez hoje. Vamos fazer frases simples aqui. Enquanto eu apago a lousa para a gente fazer essas frases, não esqueça de dar o like na live, vai apertando aí, vamos ver se a gente chega em pelo menos 1000 likes nessa live. Deixa eu ver quantas pessoas estão ao vivo com a gente aqui. Temos 25 pessoas, vamos ver se a gente chega pelo menos em 35 pessoas, né? Seria um número bem legal. Então vai apertando aí e compartilha também, ó, o aviãozinho, você consegue compartilhar, mandar a live para outras pessoas. E já vai deixando a sua dúvida. Deixa eu ver quantas pessoas mandaram aqui. Temos 8 comentários, ó, esse é um número bem legal. Então, em vez de digitar o seu comentário aqui, mesmo que seja um boa noite, qualquer coisa, mande aqui na ferramenta de pergunta. Mesmo que não seja uma pergunta, mande na ferramenta de pergunta. Ok? Então agora eu vou falar aqui o que foi que eu fiz, né? Então, por exemplo, I ate, vou até passar uma palavra nova, ó, spaghetti. Spaghetti. Né? Então o que você acha que é espaguete? É, espaguete, macarrão, né? Eu comi macarrão, foi isso que eu almocei hoje. Eu comi macarrão. I ate spaghetti. Escrever a pronúncia aqui, ó. A, pronúncia fraca, eu vou escrever. Ate spaghetti.
ri. Ó, de novo, um caso em que o T, aqui no caso dois T's, troquei para um som de R, né? Eu já falei isso aqui várias vezes nas aulas, que isso normalmente acontece. Eu troco Ds ou T's por som de R. Spaghetti, spaghetti. I ate spaghetti. I ate spaghetti. I ate spaghetti. I ate spaghetti. Ok? Agora, outra frase, deixa eu ver aqui. Vou escrever aqui. I played a video game. I played a video game. Lembra do A? O A significa um. Então eu joguei um jogo, né? Um jogo de videogame. Eu joguei um jogo. Então, novamente, ó, a gente está trazendo os elementos das aulas anteriores. Então, as primeiras aulas do nosso curso foram sempre muito básicas, muito tranquilas, ali as coisas, pequenas palavras, pequenas frases. Agora, a gente já está misturando tudo, né? Então, aquele conteúdo que parecia muito básico, agora ele já está sendo extremamente útil para a gente fazer outras frases. E aí a pronúncia vai ficar a played a, né? Aqui o A vai ficar com som de a video. Ó, o D ficou com som de R, de novo, video. O O tem som de OU, video, video, video game. I played a video game. I played a video game. Se a pronúncia estiver difícil, eu posso separar aqui, ó. Video game. Faço pausado para aí depois eu conseguir juntar. Video game. Video game. Video game. Video game. Então, esse é um excelente truque de pronúncia, tá? Eu sempre ensino isso para os meus alunos. Quando eu vou aprender a pronunciar uma frase inteira, eu começo parte a parte. Então, por exemplo, a primeira fica só aqui, ó. I played. I played. I played. I played. Beleza, agora eu aprendi a fazer isso aqui legal. Agora eu vou ficar só nas duas, ó. Vou ignorar o I e vou ficar só aqui. Played. Porque eu preciso emendar, ó. Esse D com esse A. Played. Played. E quando eu faço isso rápido, esse D acaba virando um R. Ó só, né? Lembra que eu falei, né, que os Ds viram R's? Então, viram R porque eu vou emendar. Então, eu vou até escrever junto, ó. Played. 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 Tô conseguindo pronunciar legal? Então, agora eu vou juntar aqui as três palavras. A played. A played. A played. Sempre fazendo devagarzinho, tá? A played. A played. Em câmera lenta. Agora aqui, ó, vou separar as duas palavras. Em inglês se escreve junto, tá? Videogame. Mas eu vou pronunciar como se fossem duas palavras separadas. Video. Video. Aprendi essa pronúncia? Agora aqui. Game. Game. Agora os dois juntos. Videogame. 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 Agora eu vou emendar aqui, ó. Played a video. Então, ó, ainda estou fazendo só a metade. Played a video. Played a video. Agora emendando aqui, ó. I played a video. I played a video. Agora eu vou fazer daqui pro final. Played a video game. Played a video game. Agora eu faço tudo. I played a video game. I played a video game. I played a video game. Então você viu o tamanho do trabalho aqui para fazer só uma frase de 4 palavras? Mas é assim que você faz a sua pronúncia ficar igual a de um nativo. É trabalhoso. Você precisa fazer esse trabalho minucioso de separar a frase. E pode ser que depois disso tudo você ainda vire para mim e fale: Rafa, fiz exatamente do jeito que você falou, mas minha pronúncia continua ruim. E isso é normal, né? Eu já falei, pronúncia vem a médio, longo prazo, ok? Então você vai fazer essa dica que eu estou falando, mas isso não significa que você vai ter bons resultados hoje, mas você precisa continuar fazendo, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa, eu sempre gosto de dar exemplo de atividade física, porque eu acho que a atividade física é muito parecido com o processo de aprender inglês, né? Então, se você for para academia, vamos supor, você nunca fez academia na vida. Você vai na academia assim, magrinho igual eu, você vê aquele pessoal fortão levantando, sei lá, 200 quilos, você fala, nossa,
eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou chegar nesse ponto. E você vai, só que você não pode querer levantar 200 quilos no primeiro dia, você não vai conseguir, no mínimo você vai conseguir causar um acidente, né? Então você começa ali com um pouquinho, com 5 quilos, 10, depois 15. Um dia você chega a levantar 200 quilos no exercício, mas você precisa ir devagarzinho, né? Progredir de forma ordenada, igual a gente está fazendo com a pronúncia, né? Então, você achar que na sua primeira aula, ou mesmo aqui na sua aula número 19, você vai falar isso aqui legal, I play video games, I played a video game. Não, você não vai conseguir, né? Você precisa ir com calma, passo a passo. Para de olhar para o outro, para de olhar para o fortão na academia e querer ser ele. Se contente com o seu corpo e um dia você vai ficar fortão igual a ele. Mesma coisa o inglês, né? Às vezes tem alunos que acabam comparação é a pior coisa da vida, né? O aluno acaba se comparando com o inglês do outro. E aquela história, a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a sua, né? Às vezes o outro aluno está pensando a mesma coisa de você. Você olha para o outro aluno e fala, nossa, aquele aluno fala inglês melhor que eu. E aquele aluno às vezes pensa a mesma coisa de você. Fala, nossa, o Rafa fala inglês melhor que eu. Então às vezes está os dois fazendo a mesma comparação. Então esquece o outro aluno. Se o outro aluno, o outro aluno tem mais facilidade na pronúncia, tudo bem, mas pode ser que você tenha mais facilidade para memorizar, ou que você tenha mais facilidade para, sei lá, para falar mais rápido. Cada um tem suas habilidades. E pode ser que o outro aluno seja melhor que você em tudo, né? Aquele aluno é melhor que eu na pronúncia, na escrita, ele memoriza mais fácil, ele aprende mais rápido, e não tem problema. Parabéns para ele, né? Cada um vai no seu ritmo. Você não tem o seu aluno, o seu colega, não é um concorrente, né? Ele está ali na mesma batalha que você. Você compete com você mesmo, né? Cada dia você estando melhor que o dia anterior. Então, se tem outra pessoa que consegue falar isso aqui rápido no primeiro dia e você não consegue, não tem problema. Se fixa em você, né? O importante é amanhã você estar melhor do que você está hoje. É importante que você hoje esteja melhor do que você estava ontem, e assim sucessivamente, ok? Então, deixa eu apagar aqui, fazer mais uma frase. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu fiz. Deixa eu olhar minha colinha aqui para lembrar o que a gente aprendeu. Ok, I listened to music. Ó, então a gente já tinha aprendido a palavra música, né? E ó, I listen to music. I listen to music. Essa é a pronúncia fraca. Eu ouvi música. Opa, esqueci o ED aqui. Deixa eu escrever de novo. Que é no passado, né? Eu ouvi. I listen to music. Aí eu tinha dito para você que quando a gente tem dois verbos, você coloca o to no meio. Só que music não é verbo. Você falou, Rafa, music não é verbo, por que eu uso o to? Depois do listen, geralmente você sempre usa o to, né? Então, eu ouvi alguma coisa. Antes dessa alguma coisa, vai ter o to na frase. É só você memorizar assim. Listen to, ok? Memoriza os dois juntos sempre. E aí a pronúncia fraca, listened, opa, o T é mudo, listened, que é um chapéuzinho, né? I listened to music. Opa, que eu estou escrevendo a palavra em vez de escrever a pronúncia. To music. Agora sim. Music. I listen to music. Olha aqui tem mais um detalhe para eu te mostrar da pronúncia. Já falei para você várias vezes que quando tiver dois sons iguais ou pelo menos parecidos, você não vai fazer duas vezes. Você vai fazer apenas uma vez. Aqui, ó, aconteceu. Lembra que eu falei para você que o D e o T e o R, né, esses três sons, ó, D, T e R, esses três sons em inglês são parecidos. Em português não, em português eles não têm nada a ver. Agora em inglês eles são sons parecidos. Então quando eu tiver um depois do outro, eu não vou fazer eles duas vezes, eu não vou fazer os dois sons. E aqui você tem o D e o T. Então eu não vou fazer, ó, listened to. Não. Quando isso acontece, quando eu tenho dois sons iguais, lembra o que eu faço? Eu não pronuncio o primeiro. So, listen to. Aí a pronúncia acaba ficando igualzinha à pronúncia do presente. E tudo bem, isso é normal. Isso acontece várias vezes. Da pronúncia do passado ficar igual à pronúncia do presente. Isso vai acontecer várias vezes. Então, listen to music. I listen to music. I listen to music.
I listen to music. Ok? Ainda dá para reduzir ainda mais, ó, porque temos mais uma coisa de pronúncia que eu falei para você, que é quando tem o NT. Quando tiver o NT, lembra? Eu posso tirar o T, então ainda posso fazer isso. Vou tirar o T e aí eu vou trocar esse U por um som de A. Ok? Por que, Rafa? Porque é isso que acontece. Quando eu faço isso de tirar o T, né, o U que vem depois, o som de U, ele acaba virando um som de A. E aí você tem consoante e vogal, você já sabe o que acontece, eu emendo o som. Listener. A gente já tinha até visto essa pronúncia antes, né? Então fica listener, listener. A listener music. A listener music. A listener music. A listener music. Ok? Então ficou igualzinho a pronúncia do português. Normal, tá? Normal, isso acontece. E novamente eu quero te lembrar aqui. Tem gente que fica assustada. Fala, Rafa, como que eu vou memorizar isso? Tem gente que já joga o caderno para alto e fala, inglês é muito difícil, é muita coisa para memorizar. Calma, calma, é normal, tá? Tudo na vida que você aprende é assim, tá bom? Pensa, sei lá, nas pessoas que tocam um instrumento musical, na pessoa que é um cara que é um grande matemático, o cara que é um gênio da física, da química. Quando essas pessoas começaram, eles também olhavam para aquilo e falavam, nossa, que coisa difícil, que coisa absurda. E, no entanto, a pessoa chegou lá, né? Então, tenha calma. As coisas assustam, mas você vai ver isso aqui 1 milhão de vezes, né? Você vai ver essa história de... Eu sempre falo para os meus alunos do curso, né? Que toda vez que eu dou essas explicações de pronúncia, não precisa se preocupar, porque você vai me ver explicar isso 1 milhão de vezes, porque toda aula vai aparecer. Toda aula vai ter um N junto de um T, toda aula vai ter 2 sons parecidos juntos, toda aula vai ter alguma emenda, toda aula vai aparecer alguma coisa assim. Então é normal, né? Você está vendo a primeira vez, você vai ver de novo, de novo, de novo, de novo. Pensa, por exemplo, se você dirige, eu lembro quando eu comecei a dirigir, né? Primeira vez que eu entrei no carro, sentei lá, meu pai sentou do meu lado e foi me ajudar. Ele falou, tem que pisa na embreagem, muda a marcha, e aí você vai tirando o pé da embreagem e vai acelerando ao mesmo tempo. Meu, aquilo para mim era um absurdo, né? Eu falo, nossa, que doideira, eu não consigo, eu não tenho coordenação motora para isso, para tirar o pé de um, pisar no outro e lembrar de mudar a marcha, que eu não sei fazer isso, né? E eu lembro que a primeira vez que eu sentei para dirigir, eu tinha 18 anos, né? Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Como que as pessoas conseguem fazer? Eu não vou conseguir. Eu lembro de ter pensado isso, né? E hoje eu dirijo tranquilamente, eu acredito que eu dirijo muito bem, né? Eu sou muito confiante na minha direção. Então é a mesma coisa. O inglês é a mesma coisa. Você tá vendo o primeiro dia, você tá assustando com isso aqui, mas é normal. Eu tô falando isso porque eu sei que todo mundo tem essa reação, tá? As pessoas falam, nossa, que difícil, desisto, inglês não é para mim. Relaxa, você precisa só relaxar. Confia em mim, confia no processo que vai dar tudo certo. Beleza? Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas frases que a gente aprendeu hoje. Vou fazer mais um exemplo. Vou fazer I went to... Vou colocar uma palavra aqui. Work. Que nós aprendemos o... Eita. Nós aprendemos o work como verbo trabalhar, mas ele também pode ser a palavra trabalho. Então eu fui para o trabalho. I went to work. Então vamos escrever a pronúncia aqui. I went to... E aqui nós já temos, ó. Lembra que eu falei que as coisas aparecem 1 milhão de vezes? Então, de novo, ó. 2 sons, nesse caso não são nem parecidos. 2 sons iguais. Você tem exatamente o mesmo som, né? Você tem o T aqui e tem o T aqui. O que acontece? Vamos ver. Vou puxar da sua memória. Quando eu tenho 2 sons iguais, o que acontece? Eu vou fazer só uma vez. E aí o que acontece? Qual dos 2 sons vai sumir? Sempre o primeiro. Nesse caso não faz diferença, porque os 2 são iguais. Mas vamos supor que fossem diferentes, como aqui, por exemplo, o D e o T. Eles são parecidos, mas não são iguais. Mesmo assim, quem some é o primeiro. Aqui tanto faz porque é o mesmo, né? Então, mas aqui eu vou apagar o primeiro. Então fica a, when, to. E aí não faz sentido eu pronunciar separado. Eu vou pronunciar como se fosse uma palavra só. Vou pronunciar junto. Went to. Repete comigo. I went to work. I
went to work. I went to work. I went to work. Eu fui pro trabalho. I went to work. Alright? Então, é isso. É dessa forma, e aqui você viu de novo, né? Apareceu de novo o negócio da pronúncia, acabei de falar e já veio um exemplo. Então as coisas vão se repetindo 1 milhão de vezes, né? E é normal, tudo que a gente vê a primeira vez na vida causa um espanto, assusta, né? A gente duvida que a gente vai conseguir, mas é normal, independente da sua idade, independente do seu nível de inglês, você é 100% capaz de aprender esse que é o idioma mais importante e falado do mundo, beleza? Agora eu vou aqui para a nossa sessão de perguntas. Vamos responder as perguntas que vocês mandaram. Legal, ó, 11 perguntas, igualzinho ontem, o mesmo número de ontem. Deixa eu ver aqui. Eita, não tá abrindo as perguntas? Tá travando aqui a live pra mim, as perguntas não estão aparecendo. Não acredito. Tá, enquanto isso, deixa eu ler aqui nos comentários o que chegou. Ó, a Fabi mandou um boa noite. Fala, Fabi, tudo bem? O que mais temos aqui? A Paty, que tá sempre aqui, falou hello, Rafa. Hello, Paty. Temos também o comentário de... Ah, aqui nos comentários foi só esse. Ah, não acredito que não vai abrir. Putz, que sacanagem. Eu tô abrindo aqui, eu vi que vocês mandaram 11 perguntas. Mas quando eu aperto aqui na ferramenta para visualizar as perguntas de vocês, elas não estão aparecendo, tá ficando tudo branco a tela. Não sei se está carregando, se ainda vai aparecer. Putz, que sacanagem. Ó, agora chegou mais um, ó, 12, e não aparece nenhuma. Ah, como eu odeio esse Instagram. Pessoal, perdão para quem escreveu a pergunta aqui, ó, na ferramenta de perguntas. Eu sei que eu pedi para vocês fazerem aqui, mas, por favor, escrevam aqui, ó. Porque aqui o Instagram deu uma travada, então escrevam as perguntas, os comentários de vocês, normalmente na função de comentários. E aí eu vou ler aqui, tá? Caramba, que saco. Enquanto vocês escrevem, vou lembrar aqui dos avisos. Semana que vem, nós vamos encerrar o nosso curso com a Semana do Inglês. É o evento que eu vou fazer na semana que vem. Vão ser 3 aulas gravadas. Nesse domingo já, daqui a 2 dias, no domingo, na terça-feira e na quinta-feira, que é o dia do meu aniversário. Então nessas 3 aulas eu vou mostrar para você as 10 estratégias que vão fazer você ficar fluente em inglês em apenas 1 ano. Mesmo que você esteja começando do nível 0 em inglês, mesmo que você já tenha 40 anos ou mais, não faz diferença. Essas 10 estratégias são capazes de fazer isso por você, beleza? É isso que eu vou te mostrar no evento, só que para participar, você precisa estar inscrito. Então aperta no link que está na minha bio, faz a sua inscrição lá com o seu nome e com o seu e-mail, e aí você vai entrar no grupo de WhatsApp. E lá nesse grupo eu vou mandar para você o link para você assistir a aula. Então, novamente, domingo, terça e quinta-feira. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Eu tô vendo aqui, pelo visto, a live travou para mim em geral. Eu não sei nem se vocês ainda estão me vendo. Caramba. É, com certeza eu tô vendo aqui, travou tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da live e entrar novamente, assim eu respondo as perguntas de vocês, beleza? Se alguém ainda estiver me ouvindo, peraí que eu já volto.